Olá, eu sou a Jerusa Zeunes e escolhi esse meio para chegar um pouquinho mais perto de vocês e falar um pouquinho sobre o curso de escrita curativa, né? Eu achei justo trazer esse vídeo porque esse próximo curso que eu vou dar, ele vai acontecer num ambiente assim. Já aconteceu outras vezes, mas agora eu quero trazer mais pessoas. Esse mais pessoas também é bem relativo, né? Porque esse é um curso que sempre acontece em turmas bem pequenininhas. Na modalidade presencial eu tenho 10 pessoas no máximo, de 8 a 10 pessoas. E nessa modalidade online, eu quero fazer um grupo bem pequeno, de 4 a 5 pessoas no máximo, porque eu acho que é o que cabe, principalmente por ser um curso que se desenvolve em tempo real, né? Na transmissão real a gente vai estar conversando e não é um curso gravado. Eu acho que 4 pessoas, 5 pessoas vai ser um número bacana para a gente não se cansar e para que todos tenham muito tempo para desenvolver as questões que a gente desenvolve no curso de escrita curativa. Eu já falei para alguns de vocês, mas eu vou reafirmar um pouco o que é esse curso, né? E por que eu estou me propondo a dar esse curso novamente ainda nesse semestre. É um curso que eu dou uma vez por semestre, porque é um curso que ele é bastante intenso para mim, mas eu acho que a gente vive um momento em que se faz necessário uma integralidade entre palavra, corpo, mente, e a gente precisa iniciar de algum modo. Eu acredito que todos vocês já iniciaram, mas então dar continuidade a um processo de cura, né? E principalmente no meu caso, a única coisa que eu sei é trabalhar com a palavra. Então eu trabalho com processos curativos por meio da palavra chamada literária, mas eu queria tirar um pouco a palavra literária, a palavra poética, né? O curso de escrita curativa é um curso que ele foi criado no meu próprio corpo, a partir da minha própria experiência, e ele foi criado em 2014. Em 2014, as pessoas ainda não falavam sobre escrita curativa ou era um termo muito difícil de ser usado, principalmente no meio onde o meio que eu frequentava, né? Eu sou pesquisadora, então trabalho com literatura, é, com pesquisa literária, escrita de artigos literários há muito tempo, e a academia é um lugar um pouco mais mais conservador, então é muito difícil, precisa de um processo muito demorado, muito longo, para a gente perceber algumas transformações, para aceitar algumas manifestações, né? A academia demora mais. Então, por ser um lugar conservador, falar de cura, né, lá dentro era sempre problemático. Então, eu iniciei esse curso em 2014 e no momento em que não se pensava a palavra, pelo menos não no meio da literatura, né, na instituição literária, a palavra com seu poder curativo, né? Agora a gente vê um movimento muito intenso, que é um movimento que antecipa esse que a gente está precisando da cura. Então, a gente vê nos últimos anos, os últimos 3 anos, um processo intensivo com, usando essa palavra, né, colocando ela em xeque, pessoas buscando o autoconhecimento em todas as áreas do saber, na arte especialmente, e pessoas muito interessadas em buscar o seu poder interior, né? Então eu acho que por isso o curso se popularizou, né? Então nesses últimos tempos eu tenho muita procura, muita demanda por esse curso. E é um curso que nasceu de uma experiência traumática, é um curso que busca, através
das potencialidades criativas, transformar o lugar de um trauma, o lugar de uma dor, o lugar de um sofrimento, numa potência de criação e de recriação. Eu uso a palavra, o termo autopoiesis para falar sobre isso, né? É baseado numa teoria da biologia e é a ideia de poder se criar e se recriar, né? A partir de transformações causadas pelo meio, de interferências do meio. Enfim, para ficar um pouco mais quente, né? E não ficar nesse campo das ideias, e vamos dizer que eu sempre estudei questões relacionadas ao trauma, né? Desde a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, eu sempre fui um pouco por esse caminho de tentar lidar com o trauma dentro da literatura. Eu não sabia, não tinha tanta consciência do que eu fazia, hoje eu tenho mais. Então isso não é tão explícito nos meus outros trabalhos, mas no doutorado ele era especificamente estudar as questões de trauma. No entanto, no meio do meu doutorado, quando eu entrei em contato com a questão, de fato, que eu estava o tempo inteiro tentando lidar com ela e terceirizando ela, as minhas questões traumáticas, os meus traumas, terceirizando, olhando para os traumas dentro da literatura, eu tive um momento de emudecimento. Eu não conseguia mais escrever, porque quando eu me dei conta de que eu usava a palavra sem a consciência dessa palavra, eu achei que eu não tinha dito nada até então. Então foi um processo de busca, né? Ainda inconsciente, mas de busca pela minha palavra autoral, né? A palavra que tivesse autoridade suficiente para sair de mim e se lançar ao outro, né? Para afetar o outro. Então eu comecei a escrever nessa época, parei com a minha pesquisa por um tempo e comecei a escrever um blog. E nesse blog, ele era um exercício, né, desenfreado de escrita, que tinha como objetivo, e hoje eu vejo isso, porque eu acabei pesquisando a minha própria produção, ele tinha o objetivo de tentar entender o meu trauma, né? Tentar localizar e delimitar aquela situação traumática. Só que o trauma é algo de uma ordem muito complicada, né? Porque a gente nunca esquece um trauma, porque a gente nunca consegue lembrar. Eu sempre repito isso nos cursos, né? Quando você vai falar de um trauma, você pensa que está falando sobre ele ou está contando sobre um acontecimento, mas aquilo já é uma ficção, já é uma tentativa de elaboração de algo que te pegou completamente desprevenido. Você não esperava. Ele é traumático porque ele não está no campo da sua racionalidade. É algo que vem e corta e cria um buraco, uma fenda. E a gente passa, às vezes, o resto da vida tentando encher essa fenda, tentando preencher esse buraco do esquecimento. E o que acontece, né? É impossível, porque é como se nesse momento em que aquilo aconteceu, você tivesse piscado e você te perdeu. E é isso que a gente fica o tempo inteiro tentando localizar. E aí eu me vi criando ficção, né? Tentando criar uma história que desse conta daquela lacuna, né? Daquela fenda, daquele buraco, daquele oco no tempo. E pelo caráter fragmentário dessa própria experiência, eu também estava criando poesia, né? Porque a poesia é a linguagem da fragmentação, né? É o lugar da analógica ao invés da lógica, né? De uma aproximação. E aí eu me dei conta de pessoas que estão trabalhando com pessoas que vivenciaram um trauma, ou seja, 99% da população, elas estão trabalhando essa questão através da ficção, né? Então a gente está criando ficções. E eu fui vendo que à medida que eu entrava nesse lugar para produzir ficção, eu ia também entrando, ao passo que eu ia criando diferentes ficções para aquilo, né? Eu conseguia
acessar esse lugar do trauma e sair do trauma, né? E voltar a ele sem morrer a cada vez, porque eu não estava em busca da verdade, eu estava em busca de realidades possíveis, né? De possibilidades, né? De possibilidades criativas e inventivas com relação à minha própria vida. Enfim, e aí eu vi que eu estava no campo da ficção, e aí eu acabei virando escritora, que era uma coisa que eu nunca tive desejo, nunca me imaginei como escritora. Um poeminha ou outro, uma brincadeira com linguagem, mas nunca pensei que hoje, desde que eu publiquei eu comecei o blog em 2013, em 2014 eu dei a minha primeira turma de escrita curativa, em 2015 publiquei meu primeiro livro, e agora em 2019, até 2019 eu tinha 9 livros publicados. Então, quer dizer, é um processo obsessivo, mas um processo de cura, né? E de constituição de uma voz, né? Porque falar de cura é muito aleatório, mas o que é que isso de fato representa? Isso representa uma oportunidade de eu me saber, né? Enquanto voz, né? E de eu ter uma força e uma estrutura que sustente o meu corpo, porque a voz, ela é uma expansão do corpo, ela é uma extensão do corpo, ela é corpórea também, né? Então, à medida que eu consigo trabalhar essa voz, incorporar-me dela, né? E incorporá-la de mim e dessa minha conformação física, eu tenho um todo, um corpo mais pronto para atuar e mais forte. O curso de escrita curativa, ele trabalha com uma peculiaridade, ele tem um método de trabalho. Sobre esse método, eu escrevi brevemente nesse livro, que se chama Paisagens Menores, Paisagem Menores, Experiências com a Escrita Criativa, tem um artigo que fala um pouquinho sobre isso, e se você se interessar depois, se vocês se interessarem, eu posso passar para vocês lerem, né? Mas eu vou estar publicando no segundo semestre, já está pronto, ou no início do ano que vem, o meu livro sobre a escrita curativa mesmo, né? Onde eu detalho isso e, inclusive, detalho esse processo que eu faço com os alunos, esse método, que é um método que se constitui em 9 encontros, e nesses 9 encontros a busca é por uma identificação entre corpo e texto, ou seja, o reconhecimento de como se constitui o meu corpus. Eu uso a palavra corpus já pensando, né, nesse corpo, nessa materialidade da linguagem escrita, mas também essa linguagem escrita o mais próximo da voz que ela pode chegar, ou seja, o mais próximo de um fogo, né, de um impulso criativo que originou esse texto, e que quando a gente tem esse texto escrito, essa voz ela se dissipa e dá abertura para a entrada da voz do outro leitor, né? Então, isso são processos que a gente vai aperfeiçoando e entendendo ao longo do tempo, né? Ao longo do curso. Mas a proposta do curso, ela é buscar essa materialidade do meu corpo, encontrar-me lá. Quais são os meus biografemas, quais são as minhas recorrências, e por meio disso nós juntos encontramos os estilhaços traumáticos. Às vezes são coisas que eu nem imagino que elas ainda estão ali, né, atuando na minha produção, na produção do meu corpo. E quando eu digo corpo, também estou frisando que é o meu texto, mas também o meu corpo físico, porque eu acredito que no papel, toda manifestação escrita no papel é a manifestação de um corpo na sociedade. E eu começo a ver como é que eu ocupo esse lugar na página, como é que se funciona a minha voz, e quais as mudanças que eu posso fazer, o que o meu corpo pode emprestar para o meu texto e o que o meu texto pode trazer para o meu corpo, porque embora sejam realidades que se fixam, cada uma delas está atuando num lugar,
né, num espaço social. E por estar atuando num espaço social, eu estou, o meu corpo ele está submetido a certas regras, assim como o meu texto também, né? Então é como eu burlar esse dispositivo da escritura, esse dispositivo, no caso, poético, né? Como eu consegui encontrar espaços para transgredi-los e em favor da minha unidade e da minha integridade e do fortalecimento da minha voz. Consequentemente, tudo isso me leva para um processo de autoria de voz, autoria de pensamento, autoria de corpo. Essas são questões que elas atravessam o curso todo. Porém, elas têm um caráter teórico, né? E tem todo um arcabouço teórico com o qual eu trabalho, né? Eu trabalho muito mais no campo da filosofia, da neurologia, da poesia, obviamente, do que no campo da psicologia, né? Eu gosto muito eu tenho muitos participantes que são psicólogos, psiquiatras, que me ajudam a pensar um pouco por esse viés. Eu não entrei nesse viés ainda, porque a princípio eu não queria entrar por aí, porque eu não queria encontrar respostas prontas, eu queria encontrar as questões todas no meu próprio corpo, né? Então, a filosofia, pela abertura, me deixava um espaço maior de atuação. Hoje eu tenho muita vontade de estudar um pouco, de ler um pouco, para também saber mais falar sobre isso. É claro que um pouco eu também li, mas não o suficiente para ter... Na verdade, eu não li nada o suficiente. Na verdade, eu li tudo como estímulo criativo. É o que eu for fazer no curso. Eu vou lançar alguns estímulos criativos e todo mundo vai produzir texto. Essa é a proposta. Produzir textos. Produzir voz. Olhar para a voz, né? Se ver ali como essa voz é minha ou essa voz está submetida à voz do outro, né? Até que ponto isso que eu escrevo sou eu ou isso que eu escrevo está completamente amarrado a estruturas de vigilância e de controle, né? Então, é um pouco isso, esse curso. Eu estou bastante interessada em dar continuidade a ele, a turmas pequenas, online, porque eu acho, sinceramente, que a gente vai precisar muito no segundo semestre, né, de um fortalecimento da voz. Isso por nós, né? Por nós, por mim, por vocês, mas principalmente pelos outros, né? Porque a gente está acompanhando, né, um processo, acompanhando os vírus, né? O vírus, a gente está acompanhando um processo que se dá, que só está, vamos dizer, dando corpo, né? E indo ao encontro de um processo viral que também acontece com o discurso, né? Então, nós estamos aqui agora submetidos a uma virilização, eu não sei se é esse termo, mas a ideia de uma informação e de um texto viralizar é uma ideia que já tem há muito tempo, né? A gente vem falando, usando esse vocabulário epidemiológico, né? Então, a gente está lidando com discursos. No meio desses discursos virais, né, que nos atravessam e que nos adoecem, e que diminuem a nossa imunidade, a gente precisa ter discursos, né, muito fortes, que funcionem como um fármaco, como uma medicina para ajudar essas outras pessoas que vão chegar com a gente, porque nós estamos há muito tempo trabalhando nisso, né? Nós estamos fortalecendo nossos discursos, nós estamos entendendo as nossas ficções como construtoras de realidade, e então a gente também está muito pronto para diminuir os impactos desses discursos que adoecem. Outras pessoas não entraram em contato ainda com essa forma de pensar, autoria de pensamento. Então, é por isso que eu convido vocês para a gente estar junto e tentar nos fortalecer para o que virá, né? Para isso que virá, que a gente não sabe o que é.
Eu tenho muita fé, porque a minha ficção, nessa que eu construo todos os dias, a gente vai estar em contato com mundos melhores, né, com pessoas melhores, com uma sociedade melhor. Então, o que eu estou convidando vocês, só que eu só posso fazer isso a partir do momento que eu mudar o meu discurso, né? Então, eu estou convidando vocês para a gente fazer isso. Então, se vocês tiverem interesse, vocês me falem, me procurem e a gente monta um grupo bem bacana que possa atuar junto, né? Atuar junto na construção, na autopoiesis, né? Que é na construção de si e na poiesis, na construção do outro e mais ainda na reconstrução do nosso mundo. Um beijo.